Apaixonadas por Jesus, capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João Marcos. E vamos lá? Como eu disse para vocês, eu não vou seguir a ordem exata dos capítulos, tá bom? Porque apesar de ser um evangelho curto, tem bastante coisa para a gente aprender e eu vou focar nos principais capítulos, tá bom? Mas ó, vale a pena, se você tiver um tempinho aí, pelo menos coloca a Bíblia em áudio enquanto está fazendo outras coisas, dá um jeito, você consegue ler a Bíblia, os outros capítulos. O capítulo 1 a gente foi só até um pedaço, mas tem muita coisa que Jesus está fazendo e pode ser que Jesus queira falar com você através dos milagres dele. Mas vamos agora para o capítulo 3. Capítulo lindo, tem muita coisa para a gente ensinar. Bom, dos primeiros versos do primeiro ao sexto, eu vou fazer um resumo aqui para vocês do que está acontecendo, tá? No início logo desse capítulo, a gente vê Jesus, ele entra numa sinagoga e encontra um homem com uma mão ressequida. É interessante, né, que esse homem estava lá no templo e precisando de uma ajuda, de um milagre, e ninguém fez nada por ele. E os fariseus estavam lá buscando qualquer motivo para acusar Jesus. E é muito interessante a pergunta que Jesus faz, desafiando, né, esses mestres da lei. Jesus pergunta assim: "É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal?" Porque eles queriam pegar Jesus no contrapé, porque ele não podia curar no sábado. Eu quero trazer aqui para vocês o contexto, né, sobre isso. Os judeus não podiam fazer nada no sábado. Bom, há uma explicação para isso, que os judeus tinham uma série de regras, muito rígidas inclusive, sobre o que eles podiam, o que eles não podiam fazer no sábado. E de acordo com o que eles entendiam, né, o que é certo, curar alguém no sábado, principalmente curar alguém, no geral, era um trabalho, considerado um trabalho, e portanto proibido no sábado. Mas aí Jesus vem e explica que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então Jesus desafia essa interpretação legalista, priorizando a misericórdia, a paixão. Olha que ponto de vista de Jesus Cristo, cheio de amor, de compaixão. Os fariseus, esses mestres da lei, estavam preocupados só na lei, realmente no legalismo, e aqui nesse caso preocupados em pegar Jesus em alguma falha. A preocupação deles era pegar Jesus, sabe, de calça curta, do que celebrar uma cura, do que ver o sofrimento daquele homem sendo aliviado. E Jesus fala a dureza do coração desses homens, desses mestres, e eram mestres, né, é o que preocupava Jesus. Então Jesus pergunta: "É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar?" Gente, é tão lindo que Jesus veio para restaurar a minha e a sua vida. Ele não se limita a tradições religiosas. Ele não se importou ali com o que estava acontecendo, né, se era sábado, se não era. E assim, a compaixão de Deus, a justiça de Deus precisa refletir isso em nós, sabe, que a gente tenha a mesma postura, essa ousadia para fazer o bem, mesmo que isso vá desafiar alguma tradição, alguma norma estabelecida pelo homem. Pode ter certeza que essas leis que o próprio homem adicionou, na verdade, não tem nada a ver, sabe. Jesus tinha compaixão, Jesus se importa com o sofrimento do homem, ele veio para falar: "Não, vocês estão muito duros de coração e eu estou preocupado com vocês". Eu gosto muito do Flávio Joséfo, né, e ele escreve os fariseus, que como que eles eram, né, os fariseus eram muito preocupados, eles eram zelosos demais na lei, em observar a lei, e eles acabaram sendo homens duros. E muitas vezes eles se tornavam mais legalistas, né, do que realmente proclamadores do evangelho. Eles mudaram eles trouxeram um peso tão grande para a lei, que eles mudaram completamente o que a lei queria trazer, né, a ordem da lei. E não era isso quando Deus estabeleceu a lei. Não era para isso, para negligenciar a justiça e a misericórdia, não. Daí Jesus veio e fala: "Eu vou te curar, importa mais a sua vida do que uma tradição religiosa". Que lindo isso, né, gente? Nossa, Jesus não tem palavras para escrever Jesus. Vamos lá.
Aí depois desse conflito na sinagoga, uma grande multidão volta a seguir Jesus. Vêm pessoas aqui de diversas regiões em busca de cura e de libertação. E, gente, um ponto muito legal que a gente precisa aprender com Jesus, que é essa estratégia de Jesus. Jesus não fazia nada sem um porquê. Jesus sempre era muito estratégico, muito organizado. E ele falou assim para os seus discípulos: Ó, providencia para mim um barco, para que eu possa falar com a multidão sem ser esmagado. Então, por que que Jesus sugeriu, sabe? Ele foi estratégico. Por que que Jesus sugeriu um barco para ele usar? Então, Jesus é muito interessante, porque ele sabia como lidar com as situações com uma grande multidão. Ele precisava manter o controle ali daquela situação, senão ele certamente, não só ele, como muitas outras pessoas, seriam esmagados. Já pensou a confusão que não ia dar? Então, ele usa o barco como uma espécie de púlpito, sabe? Um púlpito móvel, para ele se afastar da multidão e ensinar de uma forma ordenada, segura, com ordem e decência. E isso também, gente, olha que interessante, isso também mostra a preocupação com a segurança de todos ali à volta. Gente, fala sério se Jesus não foi um homem incrível, aqui como homem mesmo. Essa estratégia de Jesus mostra pra gente a sabedoria que a gente precisa ter em gerenciar a multidão, a segurança física daquelas pessoas ali. Como eu falei, Jesus não fazia nada de forma aleatória, descuidado, sempre tudo tinha um propósito e uma razão. Essa fica uma grande lição para gente começar a ser mais organizadas, a gente pensar. A gente costuma falar um pouco mal de Marta, né? Lembra da história de Maria e Marta? Só que às vezes a gente precisa ser Marta, sabe? A gente precisa ser aquela que: "Ó, tá faltando isso. Não, eu já pensei nisso". Então Jesus, ele tinha uma estratégia, ele sempre fazia tudo pensando no bem do próximo, pensando no bem próprio, pensando no bem para que o reino fosse proclamado, para que a missão dele fosse cumprida de uma forma estratégica, de uma forma organizada, de uma forma que ninguém pudesse falar mal dele, sabe, se tivesse argumentos para falarem mal dele. Então, gente, a gente precisa usar de estratégia na nossa vida. Em tudo que a gente fizer, vamos fazer com um propósito. Bom, continuando lá no 13 ao 19, eu vou dar mais uma vez um resumo aqui para vocês do que está acontecendo. Gente, vocês estão gostando dessa leitura? É demais, né? Marcos aqui não perde tempo, ele vai correndo nos assuntos e por isso a gente corre também. Até porque eu sei que você é corrida aí, e essa é uma leitura muito gostosa pra gente fazer. Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Não esquece de convidar uma amiga, porque, gente, tem muitas pessoas que precisam aprender de Jesus Cristo. E às vezes elas não sabem, muitas pessoas não sabem como começar a ler a Bíblia, como interpretar da maneira correta, e é para isso que a gente está aqui juntas lendo a Bíblia. Combinado? Essa parte é uma das mais bonitas que eu acho no ministério de Jesus. Vamos lá. Então, no alto de um monte, Jesus escolhe 12 homens, dentre muitos que já seguiam ele, para serem os seus apóstolos ou discípulos. Bom, Jesus escolheu esses 12 homens para que tivesse com ele, aprendesse com ele, para que os enviasse a pregar, né? E também tivesse autoridade para expulsar os demônios. E a escolha dos 12, gente, foi um marco no ministério de Jesus. É tão lindo que Jesus não parou ali nele. Jesus não ficou só para ele, sabe? Jesus falou assim: não, eu tenho uma missão, eu preciso pregar o evangelho, a palavra, mas eu preciso que isso seja espalhado para o mundo. Então ele escolheu 12 pessoas representando as 12 tribos de Israel, né, que tinham um papel fundamental no compartilhar do evangelho, na disseminação dessa palavra. Então, a escolha dos 12 também não foi aleatória. É muito lindo, gente, que nas decisões de Jesus, gente, Jesus sendo homem, mas sendo Deus, ele estava sempre em constante oração. Esse é o segredo das nossas decisões. Não sair fazendo de qualquer jeito, como a gente acha que vai dar certo ou não. Jesus sempre orava e buscava a orientação de Deus antes de escolhê-las. Se a gente fizesse isso com mais frequência, né, gente? Se a gente levasse mais a sério a oração, se a gente. Eu sei que aqui tem mulheres que oram, que são mulheres de oração,
mas tem hora que a gente faz coisas, assim, de uma forma, sabe, do nosso próprio gosto, e a gente esse é o segredo, a gente gastar mais tempo, aliás, não gastar, investir mais tempo orando, para que a gente, diminua o nosso tempo fazendo as escolhas. Sabe quando você para fazer uma escolha, você não sabe o que fazer? Se a gente tivesse mais tempo orando, o nosso tempo de escolha seria assim, ó, rapidinho. Gente, vamos orar, buscar a orientação de Deus antes de qualquer coisa. E uma coisa que sempre eu perguntei, eu sempre lia essa parte dos apóstolos, né, da escolha dos 12, e eu falava: "Será que Jesus usou algum critério para escolher esses homens?", né, porque eram homens parece que tão aleatórios, mas não, eles eram homens comuns, assim como eu e você, pessoas comuns, improváveis, com personalidades diferentes, habilidades diferentes. Isso que é legal, essa diversidade de personalidade, né, para pregar o evangelho, se conectar com todos os tipos de pessoas. Ah, você não gosta de um, mas gosta de outro. E assim vai, e o objetivo é pregar a palavra de Deus. Esses homens aqui, os apóstolos, eles eram pessoas dispostas a aprender. Tanto é que lembra quando Jesus chamou Simão, André, Pedro, Tiago, eles deixaram tudo rapidamente, deixaram suas redes e foram seguir Jesus. Lembra que a gente falou do desprendimento? Então Deus escolhe, eu acredito que o critério de Deus para escolher alguém, escolher a mim, a você, é esse desprendimento, sabe? É o nosso coração, se o nosso coração está disposto a servir, a sacrificar tudo por Ele, se a gente está disposto a aprender, se a gente está disposto a ser corrigido. Hoje em dia, eu acredito que essa foi uma dos critérios, e ainda é um dos critérios que quando Deus nos chama e Ele fala: "Não, realmente esse serve", sabe. Será que você serve? Será que você, se você estivesse nesse tempo, você seria escolhida como um apóstolo? Como um discípulo de Jesus? Você já parou para pensar nessa pergunta? Esses dias eu lendo, né, eu fiz essa pergunta para os meus filhos, e para o meu filho maior ele falou assim: "É, não sei, porque às vezes eu faço coisa errada". É claro que é criança, né, tem um coração tão puro, mas olha que lindo se a gente reconhecesse que a gente está errado. E essa é a mensagem de Jesus. Começando lá com João Batista, vocês lembram? A primeira coisa que a gente precisa para seguir a Jesus é se arrepender, porque você saber dessa necessidade do arrependimento e que você é um pecador, senão o evangelho não vai servir, sabe. Para que eu preciso de um Deus se eu estou bem, se eu não preciso dele? Entendeu? Então, para a gente ser escolhido por Deus, a gente precisa reconhecer os nossos erros e o quão falho a gente é e quão a gente precisa dele. E o quão disposto a gente precisa estar para aprender, para servir, para sacrificar a nossa vida, os nossos desejos, o nosso tempo por ele. E olha que lindo, gente, Jesus não escolheu os mais capacitados, não. Inclusive, esses homens, a grande parte deles, como eram pescadores, né, eles eram homens muito simples e que vieram de um lugar muito simples mesmo, de um lugar de extrema pobreza. E Jesus não escolheu os mais capacitados, mas capacitou os escolhidos. Que coisa mais linda, gente. Pode ser que você não se ache escolhida, capacitada e que você continue assim. Eu sempre falo: "Meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Senhor, por que que o Senhor me escolheu? Tinha tanta gente melhor". Mas Deus capacita quem Ele escolhe. Se você tem esse coração ensinável, um coração que você realmente, sabe, está disposta, Ele vai te capacitar. Deus me capacita na minha simplicidade, Deus te capacita na sua simplicidade. Deus procura corações dispostos a segui-lo, e Deus não procura perfeição. Ele é perfeito, nós não somos. Bom, continuando aqui, essa é uma parte também muito interessante que eu precisei parar para entender um pouquinho. Aqui nessa parte, Jesus não estava conseguindo comer tanto, ele estava tão envolvido no seu ministério que ele não tinha tempo para parar, para comer, para fazer suas necessidades, e isso preocupou seus familiares.
E eles tentaram levar ele à força para casa, falar: "Não, volta aqui que você precisa parar um pouco". E a família de Jesus achava que ele estava fora de si. E mais tarde a sua mãe e seus irmãos vêm procurar ele para resolver tudo, né. E aqui uma pergunta que a gente pode fazer: por que que a família de Jesus quis prendê-lo? Sabe, por que que a família de Jesus não estava lá junto com ele e quis vir chamar? Por que que eles estavam do lado de fora? É interessante, né, falar: "Caramba, por que que Maria, os seus irmãos, estavam tentando parar Jesus, intervir Jesus?". Então, gente, é muito interessante isso, porque a família de Jesus pode ter tido uma motivação até de preocupação, sabe, em ver a segurança de Jesus, a saúde, vendo essa intensidade tão grande de Jesus Cristo, né, do seu ministério, e as controvérsias que ele gerava, ele era, né, trazia essa "confusão" entre aspas, né. E aí eles estavam lá do lado de fora, por causa da multidão que o cercavam. A multidão veio primeiro e a família de Jesus ficou lá fora. Então eles falaram assim: "Não, Jesus, você tem que vir aqui, dar um tempo, parar, porque você precisa comer, você precisa se cuidar". Vamos para outra pergunta. Jesus fala, né, desses outros parentes. Aliás, a Bíblia fala desses outros parentes, né. Quem são esses? Quem são os parentes de Jesus? Bom, é a sua mãe, Maria, os seus irmãos biológicos, né. Jesus teve sim, irmãos biológicos. Depois de Jesus, Maria teve outros filhos, Judas, Simão, José, Tiago, esses nomes inclusive eram muito comuns. E eles eram irmãos de Jesus também. Eu tô falando isso porque existem pessoas que falam que Jesus não teve outros irmãos, mas teve sim, como a Bíblia menciona. E aí, gente, Jesus vai usar, esse momento nesse contexto aqui, para ensinar a verdadeira família de Deus. Quem é a verdadeira família de Deus? Né, Jesus fala: "Quem é minha mãe e os meus irmãos?". Gente, a família de Deus é composta por aqueles que fazem a vontade do Pai. Foi exatamente isso que Jesus disse. Aqui ele redefine o conceito da família espiritual. E aqui a gente precisa prestar atenção que Jesus não estava rejeitando a sua família, porque já pensou? Você lá na rodinha, na multidão, e de repente você vai lá procurar por Jesus, preocupado com a saúde dele, e Jesus agora olha para o povo e fala: "A minha família, a minha mãe e os meus irmãos são quem estão aqui comigo". Então Jesus não estava rejeitando a sua família, mas ele, sabe, ele elevou o significado dessa comunidade espiritual e da obediência a Deus, porque quem está na comunidade, quem está numa família que pertence a Deus, esse sim é o laço mais importante. Então, quem faz a vontade de Deus, Jesus fala: "Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe". Então, Jesus estabelece uma nova realidade espiritual, onde, gente, a obediência à vontade de Deus é o que define a verdadeira família. Então, ele que está desafiando os seus ouvintes, os seus discípulos, a ver a igreja, a comunidade da fé, como a sua verdadeira família. Por isso que é tão importante a gente congregar, a gente estar numa comunidade de fé, com esse compromisso de viver os valores do reino, porque a gente é diferente do mundo, então a gente precisa estar entre irmãos, entende? É muito importante a gente congregar e viver na verdadeira família de fé, nessa família que tem o compromisso de viver para Deus e com Deus e os valores que Jesus Cristo nos ensina. Agora, gente, eu escrevi errado aqui, não é Marcos 22 ao 30 não, agora é Marcos 3, do 28, ao 30, tá. Jesus faz uma declaração muito interessante sobre o pecado e a blasfêmia que vale a pena a gente falar, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá, gente, é muito importante a gente entender sobre o pecado, o que Deus perdoa e o que ele não perdoa. Então Jesus afirma que todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados. Ou seja, isso mostra pra gente a graça, a misericórdia de Deus. Não importa o que você fez, não importa o tamanho, se é que a gente pode medir pecado, né? Mas não importa quão graves sejam os pecados cometidos, todos
Todos nós podemos ter esses pecados perdoados se a gente se arrepender, né, e ter a fé em Cristo. Agora, o pecado que Jesus fala aqui sobre como o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, blasfemar, gente, é falar mal, né, contra o Espírito Santo, é você atribuir a ação de Deus a Satanás. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é você rejeitar conscientemente. Você sabe o que está falando e você persiste, sabe? Você então rejeita conscientemente e persistente a obra do Espírito Santo, que é a manifestação e o poder de Deus na terra. E aqui nesse contexto de Marcos, Jesus está falando especificamente a acusação feita pelos escribas, lá pelos homens da lei, de que Jesus expulsava demônios por um poder de Beelzebul, um poder maligno, em vez de reconhecer que era o próprio Espírito Santo operando através dele. Então Jesus ensina para a gente que essa blasfêmia contra o Espírito Santo, essa sim é descrita como um pecado eterno. Por quê? Porque rejeita a ação da graça, da salvação oferecida por Deus. Então essa rejeição é a forma mais grave de resistência a um convite que Deus faz para a gente de arrependimento e de salvação. A gente costuma, bom, a gente aprendeu assim, eu aprendi assim, que se você usar o nome de Deus em vão, isso já ou brincar com alguma coisa, isso já é blasfêmia. Blasfêmia, então, é quando você não reconhece o poder de Deus operando ou você transfere ele a outro. Então, gente, aqui a gente tem uma lição muito importante. A gente vê a grandeza da misericórdia de Deus, sabe? O perdão de Deus, e ele sim é real. Deus te perdoa dos seus pecados, mas ao mesmo tempo, Jesus ensina aqui pra gente, nos alerta, né, para a gravidade da rejeição do Espírito Santo, daquela rejeição consciente do Espírito Santo. Então, Jesus ensina pra gente mais uma vez da seriedade, gente. E olha que gravidade de se opor ao poder, à graça, à misericórdia de Deus. Contra esse pecado não há perdão, mas temos um perdão disponível para todos os outros pecados. Então, não deixe para amanhã. Enquanto eu estava lendo esse capítulo, fiquei pensando assim: Senhor, quantas coisas eu preciso pedir perdão? Sabe, não é porque a gente é cristã que a gente não pode pedir perdão, sabe? A gente acha que, eu não preciso, eu não mato, eu não roubo, eu não blasfemo. Gente, a gente precisa pedir perdão. Se a gente se achar santo, a gente já está pecando. Então, o perdão é uma coisa que está livre para gente, é a graça de Deus sobre nós. Deus nos perdoa de todos os pecados. E a gente precisa aproveitar dessa graça, dessa misericórdia de Deus sobre nós e pedir perdão. Eu quero te encorajar realmente a fazer isso hoje. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, por aquilo que você deixa de fazer, podendo fazer. Pensa aí na sua vida, o que que você pode se consertar com Deus hoje, porque o perdão está disponível para todos nós, exceto o perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra esse não tem perdão. Gente, é esse capítulo, que capítulo impressionante, muitas coisas para a gente aprender sobre o chamado, sobre o perdão, sobre a misericórdia de Deus, sobre as estratégias, né, a organização. Então há muitas coisas aqui que a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. E a senha de hoje eu vou falar, mas não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, para que outras pessoas também possam ser alertadas, sabe? Ler a Bíblia é um despertar para a gente. É uma mudança de vida, um chamado de Deus para nós com todo o carinho do mundo. Bom, a senha de hoje é: eu aceito o chamado de Jesus. Eu acho que essa é a parte, uma das partes mais importantes que precisava, sabe, pegar, cutucar a gente, cutucar o nosso coração e a gente prestar bem atenção nessa frase. Eu espero vocês colocarem lá no grupo e espero vocês também amanhã para a gente dar continuidade
no nosso estudo. Amanhã a gente já vai lá para o capítulo 6, falando da morte de João. Deus abençoe vocês, eu estou muito feliz que você está aqui comigo e bora para essa jornada incrível que é aprender de Jesus e com Jesus. Seja apaixonada pelo seu mestre, pelo seu pai, pela Bíblia, que Deus tem coisas grandes para fazer através de você. Deus te abençoe. Até amanhã.